Boa tarde e a paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Roberto Silva de Deus, do canal Verdade Revelada, passando o culto desta noite para vocês nessa live que estamos fazendo para edificação espiritual. E queremos então, neste momento, orar com você que está junto conosco, nos assistindo, nos dando força para caminharmos nesta jornada. Assim, queremos orar e pedir a Deus as bênçãos para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Eterno Pai de graça, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Te agradecemos por ter enviado o Senhor Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, nos trazendo uma tão grande salvação. Agora, Senhor, em que as vidas estão junto conosco, assistindo este vídeo, nos dê a palavra para transmitir ao coração de cada um deles paz, esperança, também exortação e alegria, Senhor, e as vitórias que a tua palavra traz. Então, em nome do Senhor Jesus, abençoa os nossos ouvintes e fala ao coração de cada um para a glória e o louvor do teu nome. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de ler com vocês um trecho da palavra de Deus, aonde fala dos acontecimentos atuais, aquilo que nós estamos vivendo sobre a face da terra. E então vou ler com vocês no livro de Mateus, capítulo 24, e vou usar o versículo 8 somente, e assim nós vamos desmiuçar parte deste capítulo, que diz exatamente assim. Livro de Mateus, capítulo 24, é o versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Queridos, o que está acontecendo é exatamente isso, princípio das dores. Está falando aqui que iniciou um período em que as coisas não são tão fáceis, não são tão como as pessoas esperam, só prosperidade, só na vitória. Agora é um período de dores. A palavra de Deus está dizendo que este é o princípio das dores, princípios de coisas ruins. Então, o que é esse princípio? Quando será este princípio? Diz o versículo 3 do capítulo 24, e ensinando, assentado no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, são sinais do final do mundo. Querido, a tendência não é ter aquela grande melhora como as pessoas estão esperando. Vai haver melhora? Sim, mas não vai ser do modo como as pessoas estão sonhando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que essas coisas são o princípio das dores e são sinais do fim do mundo. Vou repetir para vocês. A Bíblia está dizendo que isso é sinal do fim do mundo, diz o versículo 3. E nesse final do fim do mundo vai acontecer alguns sinais, e esses sinais estão patentes aos nossos olhos, esses sinais estão claros, nós podemos ver esses sinais acontecendo. O versículo 4 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, um dos grandes sinais que Jesus está voltando e que o mundo está acabando é exatamente isso: engano, muito engano, muitas pessoas sendo enganadas. Eu gosto de João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, a verdade não é só no sentido natural das coisas. Há uma verdade religiosa em que as pessoas também ainda não se despertaram para essa realidade
que a palavra de Deus traz, realidade religiosa, e diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então haveria um grande engano sobre a terra, é o que nós estamos vivendo agora. Diz o versículo 5: porque muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A Bíblia diz que virão muitas pessoas em nome de Cristo, muitas pessoas pregando o Evangelho. O Evangelho hoje é como se fosse uma coxa de retalho, cada um prega da sua maneira e da sua vontade, mas a realidade da palavra não é essa. Há um só Deus, há uma só palavra, há um só Salvador e um mediador entre Deus e os homens, aonde nós precisamos aprender a realidade desta palavra. E mais sinais no final do mundo: ouvireis de guerra e rumores de guerra, diz o versículo 6, porque é mister que isso aconteça, não vos assusteis. Queridos, tanta gente assustada com a situação que está se travando agora no nosso país, mas eu digo para você, se você está na presença de Deus, não viva uma vida assustado, não precisa se assustar, porque a Bíblia diz assim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Então nós estamos vivendo essa realidade agora. Uma peste está sobre a face da terra. A peste está atingindo as nações, e não importa se a nação desenvolvida ou subdesenvolvida, a Bíblia está dizendo que haveria pestes, e as pestes estão aí, sendo um homem usado ou fabricando ou não, a peste está aí, e está trazendo muito desassossego para as nações, para as pessoas e as situações. A tendência é ficar cada vez pior, mas a Bíblia diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, queridos, essas coisas que estão acontecendo são o princípio das dores. Então nós precisamos estar atento, não viver espantado, assolado pela situação, porque há um Deus que disse que nos guardaria, há um Deus que disse que protegeria o seu povo e a sua igreja. O Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, nenhum mal te sucederá. A Bíblia diz que aquele que está protegido debaixo da potente mão do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Diz a palavra, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Então vale a pena, querido, confiar no Deus Todo-Poderoso, no Criador de todas as coisas, aquele que enviou o seu Filho para salvar as nossas almas. E ele diz que isso é o princípio das dores. O diagnóstico que a palavra de Deus nos dá nessa situação que nós estamos vivendo é exatamente esse princípio das dores. Isso vai acontecer em todo mundo, ou seja, está acontecendo em todo mundo. Pessoas assustadas com a situação que estamos vivendo, mas para os que são do Senhor, não se assuste, porque Deus, ele guarda aqueles que são dele, aqueles que são do Senhor, não vivem na prática do pecado.
antes Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A Bíblia diz que Deus guarda os que a Ele servem, o que a Ele se inclinam e fazem a sua vontade. Então vale a pena, querido, estar na presença deste Deus. Eu digo para você que está em casa, sem poder nos congregarmos juntos, eu digo para você, fique firme na presença de Deus, porque Deus é onisciente. Ele está aqui e está aí com você, e nesta hora Ele está falando ao teu coração, te confortando, dizendo para que você fique firme, porque breve vai vir o sol da justiça e a nossa redenção se aproxima. Que Deus te abençoe e fale melhor ao teu coração. Neste momento, querido, eu gostaria de orar por você, gostaria de abençoar a sua vida com aquilo que Deus tem na sua palavra para cada um de nós. O que eu te peço é que você se incline espiritualmente diante de Deus e receba esta oração. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à tua direita intercedendo por nós. No nome dele eu te peço, abençoa aos nossos ouvintes, abençoa aquele que estão, Senhor, lá do outro lado, meu Deus, mas estão ligados na tua palavra. Que cada um que se encontra desanimado, angustiado, entristecido, renova-o no poder da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa tocar na vida desses ouvintes, a cada um que está assistindo, seja tocado pelo teu Espírito Santo, receba renovação das suas forças, e se estiverem, meu Pai, com alguma enfermidade sobre os seus corpos, a tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para pisar serpente e escorpião e contra toda a força do mal, e eu uso essa autoridade agora e repreendo da vida do meu irmão toda a força do mal, toda a força da enfermidade. Eu te ordeno em nome de Jesus, sai desta vida e que ele receba o alívio e a cura em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.